Olá! Hoje nós vamos falar sobre a mensuração da pressão venosa central. Eu sou Débora, sou enfermeira especialista em pediatria, atuante no CTI pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Marta Gomes Esteira, da UFRJ, mestre em enfermagem assistencial. O que é a PVC, a pressão venosa central? Ela é a pressão medida na ponta de um catéter que é colocado através de uma via central no interior do átrio direito. E aí ela equivale à pressão diastólica final ou de enchimento do ventrículo direito. Ela ajuda a gente a saber a quantidade de líquido circulante, assim como a capacidade do ventrículo, do coração, de manejar esse líquido, a função que aquele coração está desempenhando. Para que monitorar a PVC? A mensuração da PVC, como eu disse, ela fornece informações sobre o volume de líquido circulante e sobre o funcionamento do coração. Ela auxilia a equipe médica a determinar as intervenções que serão feitas com aquele paciente. Se vai haver reposição volêmica, se vai ser instalada alguma amina para auxiliar na contração cardíaca, ou se vai haver alguma reposição de fluidos. Optar por intervenções farmacológicas ou reposição de fluidos. Como a PVC deve ser mensurada? Basicamente, existem duas maneiras de se fazer isso, né? Você pode fazer utilizando um kit transdutor de pressão que é conectado a um monitor multiparamétrico, ou isso pode ser feito utilizando uma coluna d'água. Esse método é um método mais antigo. Atualmente é bem comum a gente utilizar esse método aqui, o método com o transdutor. Então eu vou te mostrar o que a gente precisa ter. Você vai ter um catéter venoso central, como eu já disse, colocado aqui na entrada do átrio do doente, digamos assim, né? Pode ser colocado por uma via subclávia, por uma via jugular. Esse catéter vai estar conectado a um kit de leitura de pressão, onde há um transdutor e uma bolsa pressórica. Dentro dessa bolsa pressórica, um frasco de 500 ml de soro fisiológico. Esse transdutor tem um cabo que leva ele para o monitor, onde a gente consegue receber a informação dessa pressão que está sendo medida ali no nosso paciente, tá? Quando a gente tem uma via exclusiva que vai estar conectada a esse kit transdutor, no nosso monitor fica aparecendo continuamente a leitura online dessa pressão venosa central. Tá ok? Como que a PVC deve ser mensurada então? Vamos ver o passo a passo dessa mensuração. A gente primeiro quando a gente vai começar a mensurar essa PVC, a gente precisa montar o sistema. Então, a gente vai ter um kit transdutor de mensuração de pressão invasiva, esse kit comum de PVC, de PAI, né? A gente vai preencher ele com um soro fisiológico, vai colocar um soro fisiológico lá inicialmente na bolsa e esse soro tem que ficar dentro de uma bolsa pressórica e a gente vai colocar essa bolsa pressórica numa pressão de 300 milímetros de mercúrio. Com que objetivo? Esse frasco dentro de uma bolsa pressórica com 300 milímetros de mercúrio garante uma infusão de pelo menos 3 ml hora, em média, de solução de soro fisiológico. E isso mantém a via pérvia. Você impede criação de coágulos, né, de obstrução da via. Então é importante atentar para essa mensuração ali da bolsa pressórica. Montei o sistema, técnica asséptica, luva estéreo, vai conectar ao acesso venoso central do seu paciente. Normalmente, a gente conecta na via distal, porque quando a gente fala na via distal, essa via ela está mais distal de mim, que sou profissional. Então, ela está ali mais próxima ao átrio do paciente e consegue captar melhor essas informações. Não existe uma padronização na literatura para que seja feito dessa forma, mas é convencionado que assim se faça, tá ok? Eu vou, tendo montado o sistema e conectado no paciente, eu vou posicionar o transdutor
aquela parte ali onde tem a torneirinha, vou voltar aqui para você poder ver, essa parte aqui na altura do ponto zero, que é o cruzamento do quarto espaço intercostal e da linha axilar média, que a gente chama de eixo flebostático. Então, eu vou contar aqui, ó, quarto espaço intercostal, a altura da linha axilar média, aqui do ladinho direito, do ladinho esquerdo, e vou posicionar isso lá na altura do transdutor. Tendo feito isso, eu vou zerar o sistema. Como é que eu zero o sistema? Fecho a torneirinha para o paciente, abro para o meio externo e vou colocar lá no monitor que eu desejo zerar a PVC. Eu aguardo a curva conseguir entrar, o zero aparecer e aquela leitura vai estar, a leitura real aparece quando a gente volta a torneirinha para o estado normal. Compreenderam? Então aqui, ó, zerar o sistema, fechar a válvula de controle acima do transdutor na linha do paciente, abrir a torneira do transdutor para entrada de ar, a seguir pressionar o botão zero do monitor. Quando o zero aparecer no monitor, tornar a abrir a torneirinha do transdutor e fechar a entrada de ar. Ficou claro? Quais os limites de normalidade da PVC? Existe uma variação muito grande na literatura para essa referência. Nós escolhemos uma referência que diz que a PVC normal para criança varia de 5 a 15 milímetros de mercúrio. Agora, para a gente pensar aqui em que condições, se eu pego uma criança com uma PVC maior do que 15, por exemplo, que condição clínica eu posso pensar que está acontecendo? A gente pode ter um choque cardiogênico, um tamponamento cardíaco, algo que eleve essa pressão venosa central. Se esse valor é menor do que 5, isso pode representar para mim uma hipovolemia, um choque séptico, uma necessidade de reposição volêmica. Quais os demais cuidados de enfermagem referentes à PVC? Além da gente montar o sistema, instalar, né, a coisa toda. Eu também preciso registrar os valores de PVC continuamente. Não adianta estar montado lá e a gente não ter registro sobre isso. Então, na folha de sinais vitais aí da sua instituição, você vai registrar também. Eu vou sempre nivelar o sistema no ponto zero, lá, né, no eixo flebostático, na altura do transdutor, toda vez que eu movimentar o paciente. Então, mudei de decúbito, elevei cabeceira, eu vou precisar novamente nivelar o ponto zero. Manter a permeabilidade do sistema. Isso inclui a gente verificar se a bolsa pressórica está com 300 milímetros de mercúrio, tá? Porque se eu mantiver uma pressão menor do que essa, eu não garanto a infusão de 3 ml/hora de soro fisiológico e não garanto a permeabilidade do acesso. Vou trocar curativos conforme a rotina de curativo de acesso venoso central aí da sua instituição, tá bom? O que fazer se o sangue estiver refluindo pelo sistema de PVC? Então você está fazendo tudo certo, só que aí, de repente, o técnico de enfermagem chama você para poder dizer que o sangue está voltando ali pelo catéter. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai ver se todas as conexões estão ajustadas, né? Pode ser que alguma coisa tenha se soltado, de repente o catéter soltou do acesso ou alguma outra conexão se soltou, você vai fazer essa conferência. Em seguida, você vai lavar o sistema utilizando o sistema de flushing que existe ali no transdutor. Às vezes é uma válvulazinha que você aperta, às vezes é uma lingueta que você precisa puxar para poder permitir que a lavagem do sistema seja feita com aquela solução que já está dentro do circuito. E eu vou também verificar se a bolsa pressórica está em 300 milímetros de mercúrio. Tá? Esses são os cuidados recomendados, os cuidados que você precisa ter para uma assistência ideal ao seu paciente com PVC. Muito obrigada. Deixo aí o meu contato.